Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para a nossa disciplina Fundamentos da Alfabetização e Letramento. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de alfabetização, o sistema de escrita alfabética, tá bom? Então, nós vamos falar sobre as propriedades desse sistema de escrita, conhecer um pouco sobre o conceito do sistema de escrita, como deve ser trabalhado na escola, e vamos falar de algumas práticas interventivas dentro desses processos, dos níveis de escrita, né, que as crianças possam estar, para que vocês possam entender um pouco sobre essa prática dentro do processo de alfabetização da criança. Então, para começar, a gente vai lembrar, né, o que é esse sistema de escrita alfabética? É um sistema notacional. Por quê? Notacional tem a ver com regras, né? Então, é um sistema em que existe um conjunto de regras que definem como os símbolos, que são as letras, funcionam para poder substituir os elementos que registram, que são os sons, tá? Então, esse sistema notacional, que é o alfabeto, que é o alfabeto ocidental, que nós temos, que possui 26 letras, ele tem regras estabelecidas, né, pelos gramáticos, pelos linguistas, que precisam ser conhecidas e reconhecidas para que seja adquirido, né, a competência da leitura, tá, e da escrita também. Então, dentro desse sistema notacional, a gente precisa saber que a aprendizagem dessas regras e convenções do alfabeto não é algo que se dá da noite para o dia, nem pela mera acumulação de informações que a escola transmite, prontas para o alfabetizando. Então, a gente precisa entender que esse processo, ele é construído num percurso evolutivo, em que os aprendizes precisam dar conta de dois tipos de aspectos do sistema alfabético, os conceituais e os convencionais, né? Entender que esse processo, ele não vai se dar num estalar de dedos, tá? Que as crianças precisam refletir sobre essa língua, né? Entender que aquilo que se escreve faz parte de um repertório fonológico, daquilo que se fala, daquilo que se escuta, que faz parte dos aspectos conceituais, e também entender que dentro desse sistema alfabético existem regras, que são as convenções, tá? E aí explicando melhor, né, sobre esses aspectos conceituais e convencionais. Então, nos aspectos convencionais, conceituais, entender que as letras representam sons e como essas letras são organizadas para criar essas representações, tá? E dentro dos aspectos convencionais, entender que as regras adotadas e que podem ser mudadas por acordo social. Vocês lembram, devem lembrar, vocês estavam no ensino fundamental, ensino médio, quando houve uma mudança na ortografia, né, brasileira, quando palavras como ideia perdeu o acento, né, tiveram algumas mudanças ortográficas. Isso faz parte de quê? De um acordo social, né, dos linguistas, que vão estar modificando algumas regras de acordo com as necessidades sociais, tá? E aí, a gente precisa entender que existe uma diferença entre código, né, e distintamente do sistema notacional ou representacional, tá? Então, quando a gente pensa a língua como um código, pensamos que a alfabetização é um processo em que vai dar ênfase na discriminação visual e auditiva. E aí, mas, Cristiana, por que a gente está falando sobre código e sobre sistema notacional? Porque há os métodos tradicionais, que nós já explicamos aqui, que nós já tivemos uma aula sobre eles, que são os métodos sintéticos, os métodos analíticos, entendem o sistema de escrita como um código, tá? Então, esse código que precisa ser decodificado, esse código que precisa ser conhecido, tá? E existe, por exemplo, Magda Soares, Ana Teberoski, Arthur Gomes de Moraes, que vem, né, nessa proposta construtivista de que o sistema de escrito
de escrita alfabética, ele não é um código para ser desvendado. Ele é um sistema notacional ou representacional que possui regras e que possui propriedades próprias que precisam ser conhecidas, tá? Então, dentro desse processo dos métodos tradicionais, entendendo o sistema de escrita alfabética como código, a gente vai ter na ênfase no processo de alfabetização a discriminação visual e auditiva, o uso exacerbado da memória, da coordenação motora, que é o treino caligráfico, né? O erro como problema de aprendizagem. Então, se a criança erra uma letra, ela vai ter que repetir essa letra, fazer uma cópia dessa letra por 100 vezes. E aí, esse exercício repetitivo, maçante, ele não gera aprendizado, né? A tarefa do professor apoia-se em um método de ensino, ou é um método sintético, ou é um método analítico, tá? A tarefa do aprendiz se dá através da memorização e reprodução de informações dadas prontas pelo adulto, né? Então, é um aprendizado passivo do aluno, que nos leva a práticas pedagógicas tradicionais baseadas na memorização, certo? E aí a gente vai ter uma outra proposta de alfabetização que é baseada na compreensão dessas propriedades do sistema de escrita alfabética, que vê no erro uma hipótese de aprendizagem, por isso a Emília Ferreiro dividiu, né, em níveis de escrita essas hipóteses, justamente para mostrar que não é um erro que precisa ser resolvido com cópia, mas que é uma hipótese que vai precisar de intervenções, claro, para que possa haver um avanço nessa hipótese, uma compreensão desse processo. A tarefa do professor muda, né, nessa proposta, ele passa a auxiliar as crianças a compreender o funcionamento desse sistema de escrita, tá? E a tarefa do aprendiz é justamente o entendimento sobre o que e como a escrita representa ou nota. E aí a gente vai ver o sujeito, né, o aluno, como um sujeito ativo do processo, um sujeito que vai estar desenvolvendo essas habilidades constantemente e evoluindo nesses níveis de escrita e de leitura, tá? E aí a gente vai ver o Arthur Gomes de Moraes, em seu livro Sistema de Escrita Alfabética, apresentar um quadro com um conjunto de propriedades que os alunos precisam construir, reconstruir para se tornarem alfabetizados. Que propriedades são essas, Cristiana? Então, a gente vai falar agora sobre as propriedades do sistema de escrita alfabético. Essas propriedades, elas estão organizadas em 10, tá? Então, a primeira delas é que a criança precisa entender que se escreve com letras e que essas letras, elas têm um repertório finito, que é justamente o alfabeto. O nosso alfabeto tem 26 letras, tá? E esse repertório finito, né, que tem um fim, que tem uma quantidade de letras específicas, eles podem ser utilizadas de diversas formas. E aí essas formas é que vão vir nas próximas propriedades. Na propriedade número 2, a gente vai ver as letras têm formato fixo, com pequenas variações. Que é justamente letra bastão, letra cursiva, letra de imprensa, tá? Então, o A, ele vai ter mudanças na fonte, aliás, fontes diferentes, mas ele vai continuar sendo a letra A, tá? A terceira propriedade, a ordem das letras no interior das palavras não mudam. Então, se eu tenho a palavra caneta, se eu escrever A-C-E-N-A-T, não vai ser caneta. Né? Então, eu não posso modificar as letras dentro de uma palavra, tá? As letras se repetem dentro da palavra e em outras palavras. É a quarta propriedade, então, é preciso que a criança compreenda, né? Seja levada a compreender
que como a gente tem um repertório um alfabeto apenas com 26 letras, essas letras elas vão se repetir. Por exemplo, a palavra arara, eu vou ter 3 letras A, batata, eu vou ter 3 letras A e 2 letras T, né? Então, as letras elas vão se repetir no interior da palavra, tá? E em outras palavras. Quinta propriedade, nem todas as letras podem ocupar certas posições ou vir juntas, tá? Eu não posso ter, né, 2 Vs juntos. Existem consoantes, sim, que se unem a outra consoante, mas nem sempre isso vai ser possível. Eu tenho letras que podem ocupar, nem todas as letras podem ocupar certas posições, né? Então, eu vou ter letras que não podem vir no final da palavra. Então, eu vou ter letras que vão precisar da união com outra letra para poder vir no início da palavra. Então, vão ser várias regras que vão precisar ser aprendidas a partir dessa propriedade. E a gente vai ter também a pauta sonora que pronunciamos é substituída por letras. Os fonemas que nós articulamos, eles são substituídos por letras, né? É uma propriedade, então a criança vai precisar entender que tudo que se fala, que se pensa, é possível ser escrito através das letras. As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas, que são justamente os fonemas, tá? A letra representa um fonema. As letras têm valores sonoros fixos. Então, mesmo que uma letra, mesmo que uma letra tenha mais de um fonema, mas aqueles fonemas eles já estão constituídos na língua, né? Eles não vão mudar, como por exemplo o C. O C tem um fonema K e tem um fonema S, mas não tem mais nenhum outro fonema, tá? A nona propriedade, na escrita, se utiliza marcas que mudam a tonicidade ou o som das letras, que são os acentos gráficos, né? As crianças precisam entender que esses acentos vão mudar a tonicidade, que é justamente a forma de ler essa sílaba, né? De ler essa letra. E a 10ª propriedade, as sílabas têm combinações variadas, sendo a mais usada a sílaba canônica, que é o que a gente chama de consoante vogal, mas também eu posso ter consoante, consoante vogal, consoante vogal, 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 vogal. E nesse caso, a gente precisa fazer também, né, que dentro dessa propriedade, que todas as sílabas possuem ao menos uma vogal. Não existe sílaba formada somente por consoante. Existe sílaba formada somente por vogal. E, né, na verdade, palavras, e sílabas também, mas não sílabas formadas somente por uma consoante, certo? Somente por consoante. E aí, dentro desse reconhecimento, né, dessas propriedades do sistema de escrita alfabético, a gente vai ter, minha gente, várias condições, né, várias propostas de intervenções para serem desenvolvidas na escola, tá? E aí, quando a gente lembra da hipótese pré-silábica, a gente precisa saber que a criança, quando está nessa hipótese, né, que ela ainda está utilizando letras aleatórias misturadas com símbolos, com números, a gente precisa fazer com que essa criança já... O que essa criança já sabe sobre o sistema de escrita alfabética? Ela já tem algumas ideias, tá, sobre essas propriedades que nós acabamos de ver. Ela já diferencia escrita de desenho, tá? Se eu pedir para ela desenhar uma bola, ela vai desenhar uma bola. Se eu pedir para ela escrever bola, ela vai escrever lá um monte de letrinhas misturadas com números para representar a bola. Então, ela já sabe diferenciar a escrita de desenho. Ela produz garatujas que ainda não são letras. A gente chama de pseudoletras. Elas vão fazer movimentos que parecem letras, mas que nem sempre vão ser letras. E ela já escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo. Elas já compreenderam essa convenção da língua, tá? Que é da esquerda para a direita e de cima para baixo.
O que ela precisa saber para ela avançar desse nível? Ela precisa estabelecer relação entre a escrita e a pauta sonora, que é representar letras a partir dos fonemas, apropriar-se do alfabeto, identificar letra e som do alfabeto, distinguir letras de outros símbolos. Ela precisa entender que ela não pode misturar letras com números, letras com símbolos dentro da palavra. E aí, como que a gente pode estar intervindo para que essa criança possa avançar nesse nível, né? Através de uma escrita espontânea, jogos confrontando entre figuras e letra inicial e palavra, figura e palavra, atividades que envolvam letras, palavras e textos, contato com farto e variado material escrito, né? Fazer análise linguística, um trabalho intenso com as letras móveis, para que elas possam saber identificar a letra, o nome da letra, o som da letra e onde que essa letra vai ser encaixada na palavra, tá? E aí a gente tem a hipótese silábica sem valor sonoro, que nós estudamos também. E o que a criança sabe nessa fase? Ela sabe representar a escrita com letras, ela já avançou, né? Ela concebe que para cada sílaba pronunciada deve-se colocar uma letra, ela já entendeu isso, e ela segmenta as palavras em unidades menores, que são as sílabas. Então, por exemplo, para escrever a palavra aniversário, ela levou em consideração aqui no número 1, né? Aniversário. Aniversário. Ela usou 4 letras para representar 5 sílabas, mas ela já criou essa pauta sonora. E o que ela precisa desenvolver? O que ela precisa aprender? Ela precisa aprender, né? Refletir sobre as diferentes estruturas silábicas, usar letras estabelecendo relações entre as partes orais e escritas da palavra, diferenciar texto, frase e palavra. Então, as atividades elas vão estar relacionadas com isso que a criança precisa desenvolver. Jogo de aliteração, de rima, para trabalhar a consciência fonológica, trabalhar a comunicação envolvendo a função social da escrita, explorar textos conhecidos para desenvolver essa memória fonológica, tá? Trabalhar com letras, com palavras e textos, sendo esse o último ponto de partida, né? Então, eu vou partir de textos, tá? Quando a criança está desenvolvendo, está na fase silábica com valor sonoro, ela já sabe representar a escrita com letras, ela começa a estabelecer a relação letra-som, representando geralmente uma vogal para cada sílaba, porque a vogal é aquele som mais forte da sílaba, e ela reflete sobre a necessidade de incluir consoantes, né, que já é o requisito da quantidade mínima. E o que ela precisa aprender nessa fase? Ela precisa aprender a refletir sobre as diferentes estruturas silábicas e aí trabalhar com a segmentação de palavras, saber que vaca, né? Tem o a. Refletir sobre o interior das sílabas, observando a quantidade mínima de letras em sua composição, compreender que uma sílaba geralmente vai ser formada pelo menos por 2 letras, tá? E não por uma letra só. Diferenciar texto, frase e palavras. E aí, como é que a gente pode estar fazendo para que isso aconteça? Atividades com quadros comparativos, escolha de fichas onde está o nome da figura, né, para trabalhar essa questão da relação letra-fonema, preencher lacunas com o nome da figura com a sílaba que está faltando, indicar que as crianças acompanhem a leitura com o dedo, tentando ajustá-la ao que está sendo falado, ou ainda pedir que localize na escrita um refrão, um verso ou uma palavra. Então, essa análise linguística, né, é muito importante nesse processo para que ela possa avançar dessa hipótese silábica com valor sonoro, pré-silábica com valor sonoro. E aí a gente chega na hipótese silábico-alfabética, que é onde a criança ela já apresenta hipótese muito próxima da escrita alfabética, ela utiliza mais de uma letra para compor a sílaba,
Ela se preocupa em relacionar fonema e grafema, ainda que se confunda no que se refere ao som de cada letra. E aí a gente vai ter, por exemplo, aqui na palavra urso, ela vai usar o C, por quê? Porque o C tem um som também de S. Tem um som e tem um som S. Então, o só. E o que ela precisa aprender nessa fase? Ela precisa aprender a refletir sobre o interior das sílabas orais, buscando notar pequenos sons ao invés de notar uma única letra, né? Reconhecer as consoantes e seus valores sonoros. E aí a gente vai precisar fazer aquele trabalho do método fônico, que é trabalhar o som de cada letra, tá? Diferenciar textos, frases e palavras. Como que a gente pode estar fazendo isso? Algumas sugestões de intervenções. Produção de texto coletivo, né? Construir textos junto com as crianças para que elas possam desenvolver essa compreensão da formação das palavras, a leitura de textos conhecidos, trabalhar muito a memória também, o trabalho com rimas e aliterações, som inicial e som final das palavras, estimula a revisão das produções dos próprios alunos. Então, eles precisam confrontar o que eles escreveram com a forma convencional da escrita, para perceber onde é que eles ainda não estão conseguindo escrever a sílaba completa, tá? E aí depois a gente vai chegar na hipótese alfabética, que é aquela hipótese em que a gente compreende que a criança já está consolidando o sistema de escrita alfabética. Né? Então, ela já reconhece as relações entre grafema e fonema, embora ainda possua problemas de transcrição da fala, que vai ser substituída quando ele chegar na fase alfabética ortográfica. Tá? Apresenta a tendência a escrever exatamente como se pronuncia as palavras. Então, por exemplo, quiabo, ele vai usar o C, né? Quiabo, vinho, bicicleta, cavalo, urso. Pronto, tá aqui, urso. Urso, ele escreveu urso terminando com U, porque geralmente eles conseguem ainda nessa fase não perceber que existe o urso, a gente fala U, mas que a gente escreve O, então ele ainda não tem muito essas regras estabelecidas. E aí, por isso, ele precisa saber refletir sobre as normas ortográficas, especificamente as regularidades diretas e contextuais, perceber que uma letra pode representar mais de um som e que um som pode ser representado por mais de uma letra. Por exemplo, de quiabo, né, que é o que, mas ele escreve com C, justamente porque ele precisa ainda desenvolver essa questão. E aí a gente precisa, como intervenção, utilizar diversos textos, trabalhar com a formação de textos coletivos, realizar a leitura diária com os alunos, trabalhar a análise linguística também constantemente, a leitura dos seus próprios escritos. Então, a criança precisa escrever, mas ela também precisa ler o que ela está escrevendo, para que ela seja capaz de refletir sobre aquilo, sobre aquele escrito, tá? E fazer uma reescrita quando for necessário, tá certo? E aí aqui a gente tem uma revisão, né, dessas fases, só que a partir da perspectiva da Magda Soares, que vai acrescentar nas hipóteses de escrita a hipótese icônica e a hipótese garatuja, que ela chama de fase pré-fonológica, tá? E aí a gente vai ter as fases pré-silábica, silábica, alfabética e alfabética, que fazem parte da psicogênese da língua, mas a gente vai ter acrescida a essa fase, a fase alfabética ortográfica, que também a Magda Soares vem acrescentar como a última fase dos níveis de escrita da criança em processo de alfabetização, tá? Que aqui ela já vai ter consolidado as regras ortográficas na fase 8, na fase ortográfica, tá certo? E aí, gente, aqui são as referências dessa aula de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre as hipóteses, aliás, sobre as propriedades do sistema de escrita alfabética, né? Que a gente apresentou para vocês.
Eu vou deixar para vocês na plataforma o link do livro Sistema de Escrita Alfabética, do Arthur Gomes de Moraes, para que vocês possam estar aprimorando as leituras de vocês e compreendendo de uma forma mais profunda essas propriedades, tá? Vou deixar para vocês também um link que vai levar vocês para as hipóteses de escrita a partir dos estudos da Magda Soares, tá bom? E aí vocês também vão aprofundar as leituras de vocês em Magda Soares e as intervenções que vocês viram aqui nessa aula, que vocês vão poder também estar acessando na plataforma, tá certo? Um abraço no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né, sobre esse mundo das propriedades do sistema de escrita alfabética, para que vocês sejam excelentes professores alfabetizadores, tá bom? Um abraço no coração. Tchau, tchau.